Buenos días, ¿cómo están? Es un privilegio poder estar en contacto a través de este medio. Tenemos que volver a esa experiencia tenemos que volver a esta experiencia de estar contactados. Eu iniciei em espanhol, desculpe. Mas temos que voltar a esta experiência, estar contactados através das redes sociais, principalmente através deste meio que nos permite estar juntos. Mas o importante é que podemos estar conectados, podemos estar eh, juntos, ainda que na distância, para louvar o nome do Senhor, para ler a sua palavra, meditar na sua palavra, que é aquilo que nós queremos e aquilo que nós mais precisamos também. Deixe-me, por favor, compartilhar com vocês um salmo, o Salmo 30, que diz assim: Salmo de David, cântico da dedicação da. Eu te exaltarei, o Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não deixasse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltasse o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando vais à cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. O Salmo 30 e um salmo muito atual, sim, uma palavra que realmente todos nós estamos a precisar. Não é? Eu te exaltarei a o Senhor, eu te exaltarei, o Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que meus inimigos se regozijassem contra mim. Deixa-me só ver aqui e confirmar uma questão, ver se estamos a transmitir ou não. Eu sempre tenho as minhas lutas. Aqui está, estamos em contato. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse tempo e obrigado por poder estar conectados através desse meio. Senhor, nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia para esse dia e para esse tempo que vamos estar juntos. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos aliente, conforto em nossos corações. Estamos a viver como nação aqui em Portugal, mas no mundo todo, Senhor, um grave problema de saúde, mas também que está, Senhor, a atingir a economia, a atingir os relacionamentos nossos relacionamentos, Senhor, uns com os outros, a família, tudo. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Pedimos, Senhor, que tu estejas a nos guiar, que tu estejas, Senhor, a nos dar forças para poder estar sempre agarrados à tua mão, ainda em meio de todas as calamidades, ainda em meio de todos os problemas, ainda em meio, Senhor, muitos de nós, de nossos amigos, em doenças, que o Senhor possa nos ajudar e o Senhor nos possa sustentar neste tempo. Deus,
abençoa o tempo que vamos estar juntos, guia-nos, ajuda-nos com a tecnologia, Senhor. Nós precisamos ainda aprender muito para lidar com ela, mas pedimos, Senhor, a tua graça nesse sentido. Obrigado, Deus. Hoje é o dia do Senhor e nós nos vamos a gozar, vamos a gloriar no Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós temos aqui conosco os meus filhos, tá? O Daniel, a Sara e a Ana, e eles vão ter conosco um tempo de louvor ao Senhor. Deixe-me só aqui poder habilitar para eles, e eles nos vão guiar nesse tempo de louvor. Nada por na minha fé, seguirão na graça de Jesus. Sacrifício remidor, o sangue do Redentor. Na minha fé, meu amor, está firmado, Senhor, firmado no Senhor. Ele não volta a perceber, na sua graça vou viver. Cada glória de Maria, sempre confiar. A minha fé, meu amor, está firmado no Senhor, está firmado no Senhor.
Mostra Cristo, revela esta glória através da tua palavra, até que todos conheçam Cristo é Senhor.
Para quem eu irei, Senhor, para quem eu irei? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem eu irei, Senhor, para quem eu irei? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem eu irei, Senhor, para quem eu irei? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem eu irei, Senhor, para quem eu irei? Tu tens as palavras de vida eterna. Mostra Cristo, mostra Cristo, revela o Deus da glória através da tua palavra, assim que todos confessem Cristo é Senhor. Muito obrigado, Daniel, Sara e Ana, por nos ajudar com as músicas. E é tão bom realmente poder louvar ao Senhor. Vamos a orar uma vez mais, depois já vamos a passar ao estudo do texto que temos para hoje. Nosso Deus, uma vez mais estamos na tua presença. Pedimos, Senhor, a tua graça, pedimos, Senhor, a tua guia neste tempo. Queremos abrir a tua palavra, queremos meditar nela. Senhor, nós reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos as nossas limitações, por isso que clamamos ao Senhor por ajuda e também clamamos que o Senhor, para que o Senhor esteja a nos falar, que esteja a nos guiar neste tempo. Queremos ouvir a palavra do Senhor, por isso clamamos também e pedimos, Senhor, que o Senhor nos livre do erro, nos livre, Senhor, de heresias, nos livre de falar alguma coisa que esteja contra aquilo que a tua palavra nos ensina. Precisamos da tua ajuda, Senhor, e pedimos também nos des um ouvido aberto, mentes abertas para poder ver e ler, ouvir a tua palavra e deixar que ela seja a falar-nos nesse tempo. Obrigado, Senhor, uma vez mais. Oramos a ti em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Vamos a abrir nossas Bíblias e os convido a me acompanhar na leitura. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, Timóteo capítulo 1, e vamos a estar lendo só 2 versículos, mas precisaríamos estar vendo mais o contexto depois, não? E vamos ir vendo outros versículos, mas vamos ler. Segundo Timóteo capítulo 1, no versículo, nos versículos 13 e 14. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O Senhor abençoe a sua palavra. Só para poder nós ter um contexto daquilo que o apóstolo Paulo está a ensinar aqui, amados irmãos e amigos, nós precisamos ver um pouco da história. E uma das coisas que gosto de pensar sempre que lemos a segunda carta de Timóteo, e nós, na semana, graças a Deus, temos um tempo devocional com alguns irmãos, bem cedo na manhã, 6h15 da manhã. Se alguém quer participar conosco, pode entrar em contato também. É só meia hora para ler a palavra,
meditar um bocadito e depois já orar e cada nós podemos ir a nossas atividades, mas é tão bom poder estar comunicados e temos os meios agora para fazê-lo. E estamos a estudar, ou estamos a ler justamente a segunda carta de Timóteo, não é? E segunda Timóteo é um tesouro que Deus nos deu a nós os crentes, porque é a última carta, não é, que o apóstolo Paulo escreveu, é o último documento que nós temos do apóstolo Paulo falando para a seu filho Timóteo e o último escrito, porque segundo os eruditos, muito possivelmente essa carta foi escrita por volta do ano 66, do ano 67, não é? Que também foi o tempo, pouco tempo depois, já o apóstolo Paulo morreu, não é? Ele estava preso, ele escreve, ou seja, ele chega a Roma, ele foi preso, ele teve um percurso, e o livro de Atos nos fala disso. Estando em Roma, ele foi liberto por um período curto de tempo, onde ele escreve a primeira carta de Timóteo, a carta ao Tito, não é? Mas depois, quando Nero inicia de novo, ou seja, inicia a perseguição já da igreja, depois daquela situação que aconteceu lá em Roma, então, já Paulo é preso novamente e as condições já são diferentes, são distintas. Ele está preso em um calabouço, não é? Realmente as condições não eram muito boas e o apóstolo Paulo percebe que já está nos últimos tempos e possivelmente ele já não iria a viver muito tempo depois disso. Por isso ele escreve, não é, o seu filho Timóteo, como ele chama a Timóteo, e ele expressa algumas situações, ele vai expressar o sentimento que ele tinha de abandono, ele foi abandonado por muitos irmãos, ainda que há outros irmãos que ficaram fiéis perto de Roma. Ele pede a Timóteo que ele o visite lá em Roma e que leve ainda algumas coisas de Paulo que ele tinha deixado em casa de alguns de alguns irmãos. Mas Paulo escreve principalmente esta carta para confirmar, não é, o ministério que ele tinha dado a Timóteo, ali no versículo 1, desculpa, aqui, sim, no versículo 1, do capítulo 1, ele começa a escrever ao amado filho Timóteo, não é? E depois, no capítulo 2, no versículo 1, ele fala: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e ele dá algumas indicações. Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele fique fiel às suas funções, aos seus deveres, a manter-se na sã doutrina, que é aquilo que nós vamos falar agora, a evitar erros, sim, e a aceitar a perseguição por causa do Evangelho. Sim. O apóstolo Paulo estava sendo perseguido e também ele fala para Timóteo, tu também vais sofrer isso e tu tens que comportar-te conforme a fé que o Senhor nos deu. Paulo fala para Timóteo para que ele possa depositar sua confiança na Escritura e que ele possa também pregá-la, não é? Implacavelmente, que a pregação do Timóteo seja sem medo, sim, para continuar a compartilhar e estender a obra do Senhor na região onde ele está. O que o apóstolo Paulo, e por que nós vamos hoje focar-nos nesses dois versículos? Porque eu queria chamar a atenção dos irmãos, e eu fiquei muito marcado por essas palavras quando eu vi, quando eu estava a ler com outros irmãos também, a questão de o desafio que nós temos como crentes, não é?
de conhecer a palavra, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos estudar a palavra, mas também nós precisamos manter, guardar, cuidar aquilo que nos foi entregue. Sim? No início falávamos que 2 Timóteo é um tesouro que nós temos, porque historicamente e como um documento é muito importante na história do cristianismo, mas um conjunto da palavra de Deus, nós temos aquele desafio e o grande privilégio de poder estar não somente conhecê-lo e estudá-lo, mas também ser os guardiães, não é? Ser aqueles que cuidam da palavra do Senhor. Por isso que nós colocamos como título aqui do nosso estudo o depósito da fé, sim? Aquilo que nos foi entregue, aquilo que nos foi dado. Nós não criamos a palavra do Senhor, e essa é uma questão interessante. Nós recebemos de parte de Deus e nós precisamos ser fiéis nesse sentido. Aqui Paulo fala que Timóteo recebeu, não é, o evangelho, a fé apostólica, e ele usa duas expressões. Sim? O evangelho é tanto um padrão, sim? Mantém o padrão dessas palavras, como também é um depósito precioso, um bom depósito que nós temos aqui. É interessante que Paulo fala aqui que aquele padrão são essas palavras, sim? Saudáveis. A expressão que usa ali o apóstolo Paulo é usada muitas vezes quando Jesus está a curar alguém, não é? Quando as pessoas eram deformes e doentes, depois que Jesus tem aquele trato com eles, eles vêm e passam a ser sãos, sim, eles estão curados, e a doutrina, a fé cristã, é uma sã doutrina, sim? O apóstolo Paulo, mais para frente, no capítulo 4, versículo 3, desde 2 Timóteo ainda, ele vai falar, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sim? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, aqui a ideia é justamente que, perante o cúmulo de doutrinas que apareceram já no tempo de Paulo, e nós hoje temos tanto disso, não é? Tanta gente a falar coisas em nome de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus. Perante isso, nós temos um conjunto de palavras, temos a palavra de Deus, e ela é como diz ali o apóstolo Paulo, são sãs palavras, para mim é um bocado complicado no meu portunhol, sãs palavras que foram entregues por Deus. Mas outra palavra que o apóstolo Paulo usa ali, não é? Referindo-se ao evangelho, é que essas sãs palavras foram dadas por Paulo a Timóteo num padrão, sim, padrão, mantém o padrão. É interessante que esse termo é só usado em outro texto, quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta para Timóteo, no capítulo 1 de 1 de Timóteo, no versículo 16, diz aqui, mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E Paulo está a falar de que ele estava assombrado, ele estava surpreso de como Deus o tinha escolhido a ele, tendo sido ele um perseguidor da igreja, tendo ele ainda feito coisas terríveis contra o evangelho, e Deus escolhe Paulo, Deus chama Paulo e entrega a Paulo um ministério tão precioso como a pregação da palavra. E ele diz aqui que Deus fez isso, não é? O Cristo fez isso para que Paulo seja um modelo, que é a mesma
palavra que nós temos para padrão. Sim? É a mesma, no original, se usa a mesma palavra, modelo ou exemplo. Sim? Que nós poderíamos usar aqui também para entender um pouco melhor o que o apóstolo Paulo está querendo falar quando ele diz: mantém o exemplo ou mantém o modelo, não é, das sãs palavras que de mim ouviste. Então, essa palavra, sim, é empregada como um sentido de prototipo, modelo, ali em 1 Timóteo 1,16, e a ideia de padrão aqui em 2 Timóteo 1, versículo 13. Neste caso, Paulo estaria ordenando a Timóteo que conservasse como um padrão de sãs palavras, isso é, como um modelo de ensino sadio, aquilo que ouvira do apóstolo. Isso certamente corresponde ao ensino geral da carta e reflete fielmente o ênfase, ou a ênfase da sentença na primeira palavra, modelo padrão. O ensino de Paulo deve ser uma regra ou diretriz para Timóteo, da qual este não se deve afastar. Pelo contrário, deve obedecer essa regra, ou melhor, deve apegar-se a ela com firmeza. Irmãos, nós vivemos tempos hoje, irmãos e amigos, nós vivemos tempos hoje onde há uma alergia, sim, à Bíblia. E estou a falar de parte daqueles que se chamam crentes. É interessante como nós podemos assistir às redes sociais, não é? E ali ver que o pessoal está a ouvir a qualquer um que aparece ali falando o nome de Deus. Sim? Não interessa se essa pessoa fala ou usa ou não a Bíblia como padrão, sim? A Bíblia como exemplo, a Bíblia como modelo. Não, quem esteja a falar pode falar de qualquer coisa. E porque aquele que se chama, que estava a falar, não é, tem o nome grande, ou porque pertence a uma igreja grande, ou porque tem muitos seguidores, então isso já é garantia e o pessoal acredita naquilo que está sendo falado. Mas nós temos um padrão ao qual nós precisamos nos ajustar. Qual que é esse padrão? É a palavra de Deus. É aquilo que o Senhor nos deixou. E nós precisamos manter, cuidar que aquilo que nós estamos a acreditar, que aquilo que nós estamos a seguir, que aquilo que nós estamos a fazer está conforme ao padrão estabelecido na palavra de Deus. Sim? É muito interessante porque nós precisamos lembrar, nós recebemos esse tesouro. Não é que nós estamos a construir o tesouro. Nós recebemos o tesouro, nós temos a Bíblia e reconhecemos a Bíblia como a palavra de Deus. Sim? Então, e Deus, na sua misericórdia e na sua graça, na sua sabedoria, ele nos deixou a sua palavra escrita para nós. Sim? Que nos tem que servir de guia, que tem que ser de autoridade. Uma das coisas que os batistas acreditamos é justamente, e falamos com a boca cheia, que a Bíblia é a nossa única autoridade de fé e de prática. Sim? E isso é muito bonito de ouvir, mas muitas vezes temos problemas para aplicá-lo, porque aceitamos ensinos ou aceitamos práticas nas nossas igrejas que não têm nada a ver com aquele padrão que surge das palavras. Sim? Há tanta coisa que hoje se faz em nome de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com aquilo que a sua palavra nos ensina. Então, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, lembra aquilo que nós falamos, lembra aquilo que eu te ensinei, lembra aquilo do qual tu passaste tempo treinando, não é, nisso, e não te desvies disso, desculpa. Obedece aquilo que te foi entregue, sim, porque é parte do teu trabalho como crente e ainda mais Timóteo como pastor da igreja onde ele estava. Então, esse é um desafio que nós temos hoje. Agora, qual que é o marco para que nós possamos seguir isso que o apóstolo Paulo está a falar aqui? Ele diz: mantenha o padrão,
Basar as palavras que de mim ouviste com fé e com amor. Sim? Eu prefiro a tradução que usa na fé e no amor, porque Paulo não está preocupado com o que Timóteo deve fazer, mas sim como que ele vai fazer isso. Sim? As convicções doutrinais pessoais de Timóteo e a instrução recebida de outros, assim como as que reteve finalmente dos ensinos de Paulo, devem ser manifestadas com fé e amor. Timóteo deve procurar essas qualidades em Cristo, uma crença sincera e um amor pleno. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos em Cristo, se Cristo é o meu Senhor e Salvador pessoal, eu vou acreditar na sua palavra, eu vou ir a buscar a sua palavra, sim, e que a minha doutrina, todos nós temos doutrina, ainda que seja um termo muito atacado nesse tempo, todos nós temos aquele conjunto de crenças que nós temos, é a doutrina que nós temos, mas essa doutrina tem que estar conforme aquilo que a palavra do Senhor ensina, sim. Eu não sou a autoridade principal é Deus através da sua palavra, e eu tenho que fazer isso, não é? No amor de Cristo. Eu aprendo porque Cristo me ensina e porque Cristo me dá os meios, os recursos para que eu possa fazê-lo. E eu compartilho a palavra do Senhor porque eu quero compartilhar o amor de Cristo para com outros também. Aquilo que já eu experimentei e estou a experimentar todos os dias, isso eu compartilho com outros. Mas Paulo não para por ali, ele usa outra descrição para o evangelho, não é? E ele vai falar no versículo 14: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda, desculpa, aqui a questão de o bom depósito, poderíamos traduzi-lo também como as boas coisas. Sim? O evangelho, irmãos, é um tesouro que foi colocado nas nossas mãos. É um grande tesouro que foi colocado nas nossas mãos. Cristo confiou a Paulo, sim, Paulo a Timóteo, e depois o conjunto de irmãos, apóstolos, que o Senhor usou para escrever o Novo Testamento, principalmente, e os profetas, e Moisés no Antigo Testamento, e outros escritores. Todos eles foram usados por Deus para nos deixar um tesouro, sim, e que nós precisamos guardá-lo. Por isso que aqui diz, guarda o bom depósito. É precisamente o mesmo apelo que Paulo lançou no final da sua primeira carta, se os irmãos podem me acompanhar de novo, no capítulo 6 de 1 de Timóteo, no versículo 20, Paulo fala, e tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Sim, guarda o que te foi confiado. Aqui o sentido do verbo guardar é justamente o sentido de cuidar de alguma coisa para que não se perca ou não se danifique. Sim? É empregado com a ideia de guardar um palácio contra saqueadores e bens contra ladrões, e nós temos a Jesus muitas vezes usando isso, não é? Por quê? Porque lá fora, há muitos, fora estamos a falar, porque também dentro das igrejas acontece, não é? Há muitos hereges prontos a corromper o evangelho e desta forma roubar da igreja o inestimável tesouro que lhe foi confiado. E cabe a Timóteo colocar-se em guarda. É interessante, nós precisamos lembrar que Timóteo estava passando por um tempo difícil. Muito possivelmente o caráter de Timóteo ele não gostava das luzes, não gostava de aparecer no Facebook, por exemplo, para pregar. Ele era tímido e talvez a pressão da própria igreja onde ele estava, os problemas que estavam a surgir e as perseguições de fora
poderiam estar a abalar um pouco a fé, a confiança de Timóteo. Então o apóstolo Paulo escreve, não é? Para que ele seja firme, e ele esteja firme fazendo o trabalho que lhe foi encomendado por Deus. Mas o próprio Paulo nos fala, depois aqui no versículo 15 em diante, a situação que ele estava a viver. Diz ali, primeiro, segundo de Timóteo, capítulo 1, versículo 15 em diante: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes, não é? Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Paulo fala aqui de duas realidades. Por um lado, ele diz que todos os da Ásia o abandonaram. E pela maneira que ele está a expressar-se aqui, muito possivelmente isso foi um acontecimento, aconteceu alguma coisa, talvez porque Paulo foi preso, não é? E quando ele foi preso, as igrejas entraram numa crise, não é? Eles dependiam muito de Paulo, mas como Paulo estava preso, eles achavam que talvez a igreja ou a fé cristã estava perdida e estava acabada, não é? Ou talvez eles repudiaram Paulo por causa dele justamente estar preso, não é? Geralmente não gostamos de estar perto de alguém que é preso, sim, e isso nos cria problemas. Possivelmente, os personagens que são mencionados aqui, e é a única vez que eles aparecem, não é? Fígelo e Hermógenes, não é? Talvez tenham sido os líderes da revolta contra Paulo. Então, Paulo estava a ver nesse afastamento das igrejas da Ásia, mais que uma simples deserção pessoal, era uma rejeição à autoridade apostólica e uma rejeição à palavra do Senhor. Então, não era fácil aquilo que Paulo estava a viver. É interessante que ele como que ele já falou isso, não é? E Lucas registra em Atos, como que, por exemplo, na igreja onde estava Timóteo pastoreando em Éfeso, eles ouviram o evangelho e todos os habitantes, diz ali em Atos 19:10, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor e muitos creram. E agora, os que estão na Ásia haviam voltado as costas a Paulo. A um grande despertamento seguiu-se uma grande deserção. E parecia que a fé estava a passar por problemas, parecia que o cristianismo não tinha futuro. Mas graças a Deus sempre há as exceções, não é? Aparece ali um irmão, que o nome dele ele é Onesíforo, que ele é um exemplo de aquele que não se envergonha do apóstolo Paulo, aquele que o busca, ele chega mesmo a Roma e ele procura Paulo até achá-lo, não é? Ele lembra que Paulo estava preso, então Paulo é muito grato. Ainda no meio de muito abandono, ele tem pessoas e há crentes fiéis que permanecem fiéis com o Espírito Santo. Em tal situação de abandono, sim, da fé, da apostasia, Timóteo deveria guardar o bom depósito e manter o padrão das sãs palavras. Ou seja, deveria preservar o evangelho imaculado, puro e genuíno. Seria uma grande responsabilidade para qualquer um, quanto mais para alguém com o temperamento de Timóteo. Como que ele vai poder fazer para ficar firme? E interessante, voltando ao versículo 14, Paulo fala, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Mediante o Espírito Santo que habita em nós. O apóstolo dá a Timóteo a base segura que ele precisa. Timóteo não pode pensar em guardar o tesouro do evangelho com força própria.
somente poderá fazê-lo mediante o Espírito Santo que habita em nós. É muito interessante. Paulo, um bocado antes, irmãos, ali no versículo, versículo 8, ele fala da sua própria experiência. Eu gosto de ler para focar em uma verdade que nós encontramos aqui no versículo 12. Diz assim: não te vergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou como uma santa vocação, não segundo a obras más, conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esse é um dos versículos, versículo 12, que é digno de ser marcado de uma maneira especial nas nossas Bíblias. Sim? Todos nós podemos e sabemos e conhecemos, ou talvez já ouvimos esse versículo e são verdades que estão ali. Agora, o interessante, irmãos, é que a ideia que está por trás disso, e é aquilo que eu vejo e lendo alguns dos eruditos do estudo das Sagradas Escrituras, eles ensinam isso e eu sinto-me grato de poder unir-me a eles nesse pensamento. Eles estão a falar de que aqui o depósito, quando Paulo fala do meu depósito, aqui no versículo 12, ele está a falar de aquilo que foi confiado, sim, por Deus para o apóstolo Paulo, ou seja, o evangelho. Por isso que ele está a falar que ele foi constituído, se nós vemos ali versículo 11, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Deus deu ao apóstolo Paulo um tesouro, sim. Mas Paulo confia em que esse tesouro está seguro, não porque Paulo é alguém em quem nós podamos confiar, não é? E porque ele é perfeito e ele está em um patamar superior por cima dos outros. Não, ele pode confiar, porque no final, quem guarda esse depósito é o próprio Deus. Paulo podia dizer: o depósito é meu, porque Cristo lo confiou. Contudo, Cristo iria a conservá-lo seguro até aquele dia. Em que se basa essa confiança do apóstolo Paulo? Por que ele podia falar isso? Simplesmente porque o que diz ali, versículo 12: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Paulo conhecia Jesus Cristo. Paulo confiava e estava convencido na capacidade de Jesus Cristo para manter o depósito em segurança. E por isso que ele fala: eu sei, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar. Cristo confiou a Paulo, é verdade, mas o próprio Cristo cuidará do depósito. E agora Paulo está confiando, ou está confiando a Timóteo, e Timóteo pode ter esta mesma segurança. Algumas aplicações que nós podemos tirar desse texto, irmãos, é que ainda que nós estejamos a viver tempos difíceis, eu tenho que confessar, e uma confissão aqui entre nós, por vezes vendo tanta heresia sendo pregada, não é? E por grandes homens, por gente que são considerados homens de Deus, não é? Mas ouvindo os ensinos, por vezes nós ficamos preocupados. Eu fico preocupado.
mas a esperança que eu tenho que é o próprio Deus que vai preservar o evangelho verdadeiro, sim? Ele se responsabiliza pela sua conservação, sim? Sobre qualquer outro fundamento, a obra de pregação não se sustentaria nem por um momento. Por que podemos estar a ter este tempo? Por que temos que ter um tempo onde falamos do Evangelho, onde falamos a palavra do Senhor, e por que podemos fazê-lo com confiança? Porque Deus é quem cuida da sua palavra. Podemos ver a fé evangélica, não é? Encontrando oposição em toda parte, e a mensagem das Escrituras sendo ridiculizada. Vemos aquilo que estávamos a falar, a apostasia crescer na igreja. Muitos da nossa geração estão a abandonar a sua fé, mas nós não temos que temer. Nós não temos que temer. Deus nunca permitirá que a luz do Evangelho se apague. É verdade. Ele confiou o Evangelho em nossas mãos, frágeis, falíveis, não é? Fracas, mas e ele coloca esse tesouro em frágeis vasos de barro. E nós temos que assumir a nossa parte na guarda e na defesa da verdade. Contudo, mesmo tendo entregue o depósito aos cuidados das nossas mãos, Deus não retirou as suas mãos desse depósito. Ele mesmo, afinal, é o seu melhor vigia. Ele saberá preservar o que confiou à igreja. Isto nós sabemos, porque sabemos em quem depositamos a nossa confiança e em quem continuamos a confiar. Que o Senhor nos ajude. Irmãos, lembrem, temos uma responsabilidade como filhos de Deus, assim como Timóteo, fracos, limitados, mas temos que preservar o Evangelho. E podemos estar seguros de que o Evangelho vai ser preservado, porque ainda que a nossa mão trema, e ainda que a nossa mão seja fraca, não tenha suficiente força, a mão de Deus vai estar a cuidar do seu próprio Evangelho, da sua própria palavra. Então, nós preguemos a palavra, pratiquemos a palavra e vivamos a palavra com toda confiança. Vamos orar e depois temos um canto mais de nossos irmãos para encerrar esse tempo juntos. So, Deus, obrigado. Obrigado pela tua graça. Obrigado por poder estar a estudar a tua palavra e, Senhor, obrigado por aquele grande tesouro que o Senhor nos encomendou. Ajuda-nos a ser fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a tua palavra, a guardar o Evangelho, uma maneira que ela, Senhor, não deixe a sua pureza, que sejamos zelosos, Senhor, de cuidar a pureza do Evangelho, a pureza da tua palavra, mas também, Senhor, que possamos compartilhar esse Evangelho com todas as pessoas que precisam. Ainda mais neste tempo, Senhor, de tanta incerteza, de tanta insegurança, de tanta dor. Senhor, usa teus filhos e continua a glorificar-te, Senhor, através da exposição e da pregação do teu Evangelho. Senhor, abençoa os meus irmãos, abençoa meus amigos. Clamamos por aqueles que estão a passar um tempo difícil na sua saúde, Senhor, com o Covid. Em nome de Jesus, pedimos que a tua graça, que a tua misericórdia seja com cada um deles, Senhor. Sustenta aqueles que estão passando por dificuldades. Permite-nos também, a nós, como igreja, aqui em Portugal, possamos também estar a cuidar uns dos outros e ajudar aqueles que precisam, Senhor. Obrigado, Deus, porque podemos confiar em Ti. Obrigado porque Tu eres soberano e tudo está nas Tuas mãos. Oramos a Ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos a ouvir uma música que vamos a compartilhar e fechamos o nosso tempo juntos. Só um segundo.
Obrigado por nos acompanhar. Ainda temos muito a melhorar, mas foi muito bom poder ter esse tempo e ver que muitos irmãos estão a nos acompanhar através da transmissão. O Senhor nos abençoe, tenha uma boa semana. Por favor, se cuide, nós temos que fazer a nossa parte nos cuidados, cuide aqueles que estão à sua volta também, mas, de novo, nossa confiança está no Senhor, Ele está no controle, então nós vamos estar confiados, aqueles que tenham que trabalhar, sair das suas casas, façam confiando no Senhor, aqueles que têm que ficar na casa também, tenham o seu tempo com o Senhor, porque o único que nos pode dar certezas é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor nos abençoe. Muito obrigado por estar conosco.